Saúde em Foco, a luz do conhecimento em educação, cultura, saúde física, mental e emocional, políticas públicas, meio ambiente, empreendedorismo e outros temas iluminam o caminho para uma vida mais saudável e equilibrada. Bem-vindo ao programa Saúde em Foco, uma realização de Sheila Queiroz. Convidamos você para, juntos, buscarmos conhecimento. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, o programa Saúde em Foco explora os caminhos para uma vida mais saudável e plena. Nossa missão é orientar os telespectadores e ouvintes sobre como cuidar da saúde, tanto física quanto emocional, para uma vida equilibrada. Com Sheila Queiroz e J. Carlos, prontos para capacitá-los sempre mantendo o foco no que importa, o seu bem-estar e da sua família. Comprometidos, especialistas de diversas áreas compartilham seus insights e conhecimentos. Este programa é independente e não possui viés religioso ou político. Nos programas Saúde em Foco, serão abordados temas como saúde física, mental e emocional, educação, cultura, meio ambiente, políticas públicas, ONGs, instituições e empreendedorismo, para que você seja capacitado com o poder do saber. Desejamos a todos um ótimo programa. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, mensagem com Sheila Queiroz. Olá pessoal, boa tarde. Antes de começarmos o programa Saúde em Foco de hoje, queremos convidar todos vocês a participarem ativamente conosco. É fácil acompanhar nossas transmissões na Rádio Jubileu FM 105.9 e se inscrever no nosso canal no YouTube, TNAD, Portal da Cidadania, e no canal do youtube.com/José Carlos, tudo junto, José Carlos Teles Queiroz. Além disso, siga-nos no Instagram nos perfis @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz, ou nos envie suas mensagens pelos perfis do Instagram. Estamos empenhados em tornar o programa Saúde em Foco cada vez melhor e suas sugestões são muito importantes para nós. Contamos com o apoio de todos para divulgar o programa e enriquecer nossas conversas. Juntos faremos do programa Saúde em Foco um espaço interativo e enriquecedor para todos. Agradecemos pelo apoio e participação de cada um. Eu sou Sheila Queiroz, escritora, psicanalista clínica e palestrante. Estou atuando agora numa causa nobre, que é prevenção contra o abuso sexual infantil de crianças e adolescentes. E estamos aqui para apresentar o programa Saúde em Foco de hoje. Temos novidades importantes. O tema que vamos abordar é de extrema relevância, então fiquem ligadinhos em nossa programação e não percam nada. Olá, sou José Carlos Teles Queiroz. Atualmente estou em formação como psicanalista, sou programador neurolinguístico, psicossomatista, escritor e compositor. Gostaríamos de convidá-los a participar ativamente do programa Saúde em Foco. Acompanhe nossas transmissões na Rádio Jubileu FM 105.9 e no canal do YouTube TNAD Portal da Cidadania e no canal youtube.com/José Carlos Teles Queiroz, todas as segundas-feiras das 13h30 às 15h. Sigam nosso perfil no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @jcarlos.queiroz. Envie suas mensagens pelos perfis do Instagram. Suas opiniões e sugestões são extremamente valiosas. Para nós, estamos ansiosos para ouvir o que vocês têm a dizer. Queria compartilhar com vocês sobre o programa Saúde e Foco. É um projeto focado em fazer a diferença na sociedade, principalmente em áreas super importantes como meio ambiente, educação, saúde, empreendedorismo e outras. Acreditamos muito que não vamos estar sozinhos nessa jornada. Estamos animados porque nós estamos buscando parceiros com empresas, instituições que acreditam nessa mesma causa. Querem fazer parte e promover uma vida mais saudável e equilibrada para todos. Vamos construir juntos um futuro mais promissor e saudável para todos nós. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 7996288673 e juntos vamos fazer a diferença. Próximo bloco, programa Saúde em Foco, entrevista com Sheila Queiroz.
Vamos agora para a entrevista. E agora um momento, né, maravilhoso, que é o momento da entrevista, onde aprendemos juntos, né, ouvir as pessoas que são convidadas aqui por nós no programa. Então, boa tarde, telespectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco. Hoje vamos abordar um tema de extrema importância, que é a prevenção do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. No próximo dia 25 de agosto, no domingo, cai num domingo, teremos um congresso nordestino de educação emocional, sexual e prevenção ao abuso. Quem está trazendo esse congresso é o Senespa, que é a Família Protegida, que destaca a importância vital de proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Conhecer as leis municipais e federais que protegem a infância e a adolescência é muito importante, pois essas leis estabelecem diretrizes e ações para combater essas formas de violência. Reconhecer a gravidade desse problema e promover conscientização, além de ações eficazes, são passos fundamentais para proteger nossas crianças e nossos adolescentes. O programa Saúde em Foco apoia fortemente essa causa tão importante, oferecendo informações e abrindo espaços para discussões sobre um tema totalmente delicado. Fiquem conosco, pois no próximo bloco teremos uma convidada muito especial que trará contribuições valiosas para enriquecer a nossa conversa. Não percam! Esperamos que essa entrevista traga informações úteis e inspire ações concretas para construir uma sociedade mais segura, mais justa para todas as crianças e adolescentes. Participem conosco enviando suas perguntas, seus comentários, suas sugestões através das nossas redes sociais. E a nossa convidada de hoje é a Nathalie Lima. Ela que é pedagoga, mestranda em educação, defendeu agora o mestrado dela essa semana. E ela é especialista em orientação de paz e inteligência emocional. Ela também é especialista em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. Além de escritora, tem o livro dela da turminha da Aninha, que é Proteção, Educação Sexual e Emocional, tanto para pais e para professores. Seja bem-vinda, Nathalie Lima, ao nosso programa Saúde em Foco. É uma honra contar com a sua presença aqui nos nossos estúdios e, através da Vossa Senhoria, homenageamos todos os profissionais dedicados à educação e à prevenção. Vocês são os pilares que promovem a conscientização e o conhecimento, as ferramentas mais poderosas na luta contra qualquer forma de violência. Então, hoje, vamos discutir um tema sobre prevenção e proteção. E temos uma primeira pergunta, mas eu quero agora que você também dê um oi para os nossos ouvintes, fale um pouquinho. Fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, a participação. A gente sabe que é um tema delicado, às vezes um pouco espinhoso. É um tema rodeado por tabus e as pessoas têm medo de falar. Essa é uma das realidades dos profissionais que trabalham com essa causa. A gente tem uma dificuldade muito grande de espaço porque as pessoas não sabem exatamente o que nós vamos fazer. Então, já dando um spoiler do que vem por aí na entrevista, uma das coisas que mais acontecem comigo enquanto profissional é precisar passar por 4, 5, 6 reuniões antes de efetivar o meu trabalho. As pessoas querem saber o que eu vou dizer, do que eu vou falar, como eu vou tratar com as crianças, né? O que é que eu vou ensinar essas crianças? Então, todas as vezes que a gente tem uma oportunidade de conversar sobre o assunto, deixar as coisas mais evidentes, o que é que a gente quer com esse conteúdo, é muito importante. Muito obrigada. E o programa Saúde em Foco está dando essa oportunidade, de uma certa forma, para as escolas, eles entenderem exatamente qual é o objetivo, porque já manda o programa para eles e eles já vão compreender, já vão forma compreender ampla, né?
já, né, abrir as portas necessárias. Sheila? E aí vamos começar fazendo perguntas, né? É só perguntas. Nathalie, como você pode compartilhar conosco qual é a importância da formação de profissionais da educação na prevenção da violência sexual, principalmente nas escolas? Esse é o foco do meu trabalho, é o foco da minha pesquisa também. A minha pesquisa é em relação à formação de professores. E durante a pesquisa, o que eu percebo é que os profissionais, eles não são contra o trabalho, eles têm medo do trabalho. Por isso que a formação ela é tão importante, porque quando eu chego a uma escola para fazer formação com professores, e eu levo o meu material, e eu levo literatura para infâncias, eles ficam encantados e eles dizem assim, nossa, é isso. O medo vai embora, porque a gente tem medo do desconhecido. Eu escuto muitos profissionais falando assim, Nath, eu tenho medo porque os pais vão vir para a porta da escola. Por quê? Porque não existe essa conexão. Então, o primeiro passo é a formação e esse casamento que não pode ser dissolvido jamais, que é a família e a escola. Então, os profissionais, os professores especificamente, todos aqueles da comunidade escolar que atuam na escola precisam de formação, porque ninguém vai dizer ao profissional o que ele deve fazer. Então, quando os professores falam comigo assim, ai, Nath, eu tenho medo, e eu falo assim, mas quem estudou para isso? Quem é o profissional? Não são os pais que sabem o que a escola vai fazer, mas o profissional da educação que estudou para isso, porque cada um tem o seu lugar. Então, o professor tem lugar de professor, o pai tem um lugar de falar de pai. Mas se você estudou o suficiente, você sabe o que você está fazendo, você senta com esse pai, com essa mãe e diz, olha, pai, os índices são esses, a violência é assim, ela acontece em casa, ela pode acontecer no seu prédio, você sabe o que a gente está fazendo, a gente está aqui protegendo. Mas se o professor, ele ficar inseguro nisso, aí a gente não desenvolve o trabalho. É exatamente isso, uma questão interessante em relação aos professores. Além das atribuições que eles têm, né, é mais uma atribuição. E por isso tem que buscar... Por isso esse medo, essa cobrança, né? Apoio dos profissionais. E tem um dizer que sempre a gente fala no nosso programa sobre a busca do saber, né, Chico? Sim. Né, quando, na busca do saber... nós não devemos ser ofuscados nem pela vaidade, nem pelo orgulho, e utilizar esse saber para ajudar o próximo, né? Para que esse saber seja enriquecido. Então não precisamos saber tudo, precisamos saber quem sabe e trazer essas pessoas. Deixa eu concluir a minha pergunta, que eu estou curiosa aqui. Além dessa demanda toda que você observa com esses profissionais, você pode citar alguns desafios enfrentados pelos educadores ao abordar esse tema tão importante com os alunos, com os professores, com os pais, com a direção, com os coordenadores, com toda a equipe da estrutura da escola, merendeiro, porteiro, né, essa parte dos servidores de uma forma em geral? Sim, os desafios são muitos, né? Dão uma lista inteira que eu posso passar para vocês aqui. O desafio da insegurança, o desafio dos recursos, porque às vezes a gente vê na mídia umas discussões sobre livro A, livro B. Chegou um kit de não sei das quantas, chegou um livro de não sei de quê. Então, assim, a gente precisa de profissionais que busquem o saber, como você falou. Por quê? Porque você vai selecionar o material que é adequado por faixa etária, por conteúdo. Porque você faz prevenção à violência sexual com crianças de 3 anos, da creche, do que for, o fundamental, mas para cada faixa tem uma linguagem. Então, eu trabalho com a turma da Aninha, com as crianças pequenas, né, desde a educação infantil, mas quando eu vou tratar com os meninos do ensino médio, quando eu vou para o IFES, por exemplo, fazer roda de conversa, eu já não levo a turma da Aninha, porque se eu levo a turma da Aninha, eles vão achar que eu estou infantilizando. Então, eu jamais vou chegar com os meninos do ensino médio, chamando para fazer uma dinâmica que eu faço lá com as criancinhas. Então, os profissionais, todos eles precisam saber disso. E, assim, o principal desafio que eu considero para todos, se eu não for separar por gestão, professores e cuidadores, se eu fosse falar como um todo, o principal desafio que todos enfrentam igualmente é a mudança de postura. Porque a postura frente a questões da sexualidade, ela é cultural.
Nós nascemos e os nossos pais nos ensinam que as nossas partes íntimas têm um apelido. Por quê? Porque falar o nome correto, pênis ou vulva, é feio. E todo mundo passa pela mesma situação. A pessoa que tem um maior grau de estudo e a pessoa que não tem. A postura frente a manifestações da sexualidade na escola deixa as pessoas amedrontadas. Então, o que é que um profissional faz, seja professor ou não? Ele faz que não viu. Então, se eu fosse falar para vocês assim, quem é o top 1? Mudança de postura. Por quê? Material, a gente dá um jeito, professor é mestre nisso, em dar um jeito, né? Não é bom, não apoio, não acho legal, mas a gente faz isso diariamente, a gente dá um jeito. Conversar com os pais, se a gente vai num gabinete, a gente senta um pouquinho, a gente conversa, a gente mostra que a gente sabe do que a gente está falando, eles também entendem, digam, ai, muito obrigada que você está cuidando dos meus filhos. Mas a postura interna, esse sentimento de constrangimento, é o maior desafio, porque é mais difícil de quebrar, né? Fala muito da nossa família, fala muito da nossa vida, fala daquilo que a sua avó ensinou para sua mãe, que ensinou para você. Então, você desconstruir uma vida inteira é mais difícil do que você encontrar recursos. Essa mudança de Essa padrão, mudança é crenças limitantes, Crenças né? limitantes, Tanto exato. possibilitadoras como as negativas também, que as pessoas carregam para a vida toda. E aí uma geração toda repete, Toda. copiando um do outro, Exatamente. tudo a nível inconsciente. É isso que nós temos, né? Nathalie, é interessante, quando se vai falar de das partes do menino, é onde tem meninas, né? E elas ficam um pouco assim, envergonhadas. Aí vai falar das meninas onde tem meninos. O que é que, né, nesse sentido aí, seria interessante as turmas serem divididas ou podem ser mesmo Juntos. Nós podemos fazer das duas formas e sempre as duas formas. Não escolher, eu vou separar meninos de meninas ou eu vou fazer tudo junto. Não, você pode ter diferentes intencionalidades. Depende da sua intenção. Então, por exemplo, eu já fiz com todo mundo junto, já fiz separado. As meninas e os meninos, eles interagem por quê? Porque o constrangimento, ele está em nós, no adulto. A criança muito pequena, ela não se constrange tanto quanto nós. Mas à medida que eles crescem, o constrangimento cresce também. Então, às vezes, quando você quer tratar com um tema mais delicado, como, por exemplo, eu for tratar com os meninos do ensino médio, eu posso fazer junto, por quê? Está aí uma questão excelente que daria horas e horas de conversa, que são as violências de gênero. Então, eu preciso conversar com meninos e meninas para que se entendam que não existem diferenças no sentido do meu valor, do valor do meu corpo, do valor do seu corpo. As violências, por exemplo, quando um menino tem alguém interessada nesse menino e ele é obrigado a ficar com essa menina para que ninguém diga que ele é viado, por exemplo. Então, assim, essas são conversas que precisam ser conjuntas. Mas, às vezes, você quer só conversar com as meninas e só conversar com os meninos. Então, nem só uma coisa, nem outra. As duas seria o ideal. Perfeito. Vai depender muito Do objetivo, né? né? Nathalie, você poderia compartilhar conosco qual é a importância da formação desses profissionais da educação na prevenção da violência sexual nas escolas? O que eu tenho percebido e que eu percebi agora nesses últimos estudos que eu fiz é que essa violência, ela é invisível. Por quê? Porque só é considerado violência se uma menina ou um menino chegam machucados, se eles apresentam hematomas, se existe alguma relação com um padrasto, uma madrasta, por exemplo. Mas, dentro da escola, dentro da sala de aula, naquele ambiente onde aquele profissional está, a violência está ali, naquele ambiente. A violência sexual, a violência de gênero, a violência física, a violência psicológica. Então, eu percebo meninos e meninas sendo violentos uns com os outros, fazendo comentários sobre o corpo do outro. E tudo isso está ali na frente do professor. Mas aquele professor não sabe o que fazer. Então, o que muitas vezes ele faz? Eu tenho que dar conteúdo, eu tenho que alfabetizar, eu tenho que corrigir, eu tenho 1000 coisas para fazer. Eu vou para a minha aula, porque tem um aluno chamando outro aluno de gordo, de feio, de o que for. Não. Ele não consegue estabelecer essa relação entre violência e cotidiano. Espera-se que a violência seja uma coisa muito gritante,
como esses casos que a gente vê na TV. Mas a violência não é sempre gritante. Na maioria das vezes, ela é silenciosa. Assim como o abuso sexual, ele é silencioso. Nas casas, nas instituições, dentro das famílias. Então, na escola é dessa mesma forma. Então, a formação, ela é o único caminho para que se enxergue a violência. Enquanto não tem formação, a gente fica com aquele véu da cegueira, que é assim mesmo. Criança é assim mesmo. Adolescente é assim mesmo. Eles se pegam, eles se puxam, eles se beliscam. A gente já vê adolescentes que precisa dar a senha do celular para o namorado que está na escola. Eu já vi situações dos adolescentes se puxando pelo braço porque você não pode falar com fulano, beliscando para repreender porque fulano falou com ciclano. Então, a violência ela está instalada. Então, o que os profissionais precisam? Enxergar. Porque enquanto eu não reconheço o meu problema, eu não atuo no problema. Fora a demanda deles, né? Pessoalmente, totalmente. Com eles, o que eles trazem já de casa. Um dos assuntos que nós fizemos até uma live sobre a projeção, né? Sim. Dentro de uma sala de aula, onde os alunos que têm algumas questões emocionais, alguns vazios, eles projetam no professor, né? Trazendo para o professor a autoridade, né? Que o professor é quem vai ajudá-los, o professor é quem vai orientá-los. E isso já traz um peso também para os professores. Muito grande, além uma de sobrecarga. toda essa demanda, né? Então existe muito isso, é importante a gente trazer isso para os ouvintes, telespectadores. Esse assunto é muito importante, ele tem que ser aflorado. As pessoas precisam entender essa situação. Nós temos filhos, né? Sim. E os nossos filhos vão estar na escola. Né? Sim. E na escola precisa ter o quê? Profissionais. Sim. Para tratar justamente dessa questão. E é importante também deixar uma coisa clara, que o professor, ele não faz atendimento individual. Essa não é a função do professor. Então, quando as pessoas falam assim, professor tem que ser mãe, psicólogo, nutricionista, não é isso. Não vamos fazer esse tipo de confusão. O que eu estou falando aqui, eu estou falando dos professores profissionais na educação, dentro do que cabe a um professor. Por quê? Porque existe a educação para os direitos humanos. Os direitos humanos fazem parte da legislação. Se você pegar as diretrizes do Ministério da Educação sobre formação de professores, você vai ver que lá está escrito educação para os direitos humanos, educação para a diversidade. Então, já está previsto para a formação de professores que eles abordem os assuntos dos direitos humanos. Então, quando a gente está falando da atuação do professor, a gente não está falando do professor conselheiro, tá? A gente não está tirando o professor do lugar dele. Não é que o professor vai ser conselheiro, que o professor vai ter que ficar na aula dele, escutando as individualidades e as particularidades. Um professor, ele faz intervenção. Um professor, por exemplo, se ele percebe a necessidade em sua disciplina, se é português, se é matemática, seja o que for que esse professor ensina, ele prepara uma aula, ele leva um texto, ele abre uma roda de conversa, ele dá voz a esses alunos, entende? Então, é dentro do fazer pedagógico, não é de aconselhamento, não é de levar aluno para casa, a gente não está falando disso. Então, quando as pessoas dizem, porque professor tem que ser professor, essa é a função dele. É exatamente por isso que nós falamos sobre a questão da projeção. Para não ter essa inversão de papel. Não ter essa inversão, exato. Porque ele projeta no professor essa autoridade, mas na realidade não é assim. O professor, ele vem para a sala de aula para ensinar. E existe os profissionais, né, que vão trabalhar com essa demanda, que deve estar junto para auxiliar os professores. Mas vamos continuar a pergunta, né? Vamos, tem mais sim. pergunta aí? E sobre a formação continuada e como as instituições hoje de ensino podem apoiar esses profissionais na identificação e no encaminhamento de casos de violência sexual? O primeiro ponto é ouvir, porque o que é que eu percebo da minha trajetória? Eu sou professora há quase 20 anos, eu estou indo para o 19º ano de professora, então eu comecei muito cedo a atuar nas escolas particulares e depois fui para a rede pública. As formações, elas são escolhidas por alguém que não são os professores. Então, como é que você compra uma formação, você traz de algum lugar, você traz profissionais, mas você não ouve qual é a necessidade real daquele professor? Então, às vezes, os professores
vão para a formação continuada, mas aquilo não faz sentido. Ou então, você vai para uma formação continuada, onde as pessoas estão deixando subentendido que você não é bom o suficiente. Quem é que na face da terra quer sair da sua casa para uma formação continuada para sentir que você não é bom o suficiente? É isso aí. Ou então sair da sua casa, porque a formação às vezes é no horário de trabalho, às vezes não, às vezes é um sábado, e a pessoa ir lá sabendo que vai ficar o seu dia inteiro e depois aquilo ali não vai te ajudar na sua vida profissional. Você volta para a sua sala com o mesmo problema que você tinha antes. Então, esse é um dos pontos fundamentais da formação continuada, é dela ser construída e não aplicada. É isso que eu defendo. Você não aplica uma formação, você constrói com os professores para que eles saiam dali com algum sentido e com algum significado. E dentro dessa formação, sim, trazer o que diz a legislação brasileira, porque a legislação brasileira, ela é gigante. No viés da proteção à infância, a legislação, ela é enorme. Só que a gente não conhece. Então, nessa pesquisa que eu ainda estou fazendo, está em andamento, eu descobri políticas públicas que eu não conhecia. Então, eu já estou atuando, eu tenho um livro, eu faço palestra, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não conhecia que o Ministério da Educação tem 2 políticas públicas, que são guias, que são cartilhas, mostrando aos professores o que fazer, como fazer. Mas se eu sou professora há quase 20 anos, como eu não conheço isso? E ninguém divulgou Porque esse material. Exatamente. Então, às vezes a gente até fala erroneamente, e eu falava, não existem políticas públicas. Quando eu fui pesquisar, olha lá, política pública, mas ela não é disseminada, os professores não conhecem. Então, precisa disseminar o que tem e fazer mais. É importante sobre esse assunto, porque nós vamos trazer para o programa, sim. Gostaríamos que você encaminhasse para a gente Sim. Os seus estudos, Sim. para nós falarmos aqui no programa, porque é muito importante isso. Sim. Para que os professores saibam Trazer e esse conhecimento vai fazer você buscar. Sim. Porque quando eu tenho conhecimento, eu vou buscar. Claro. Né? A instituição, como o Ministério, que é o Ministério da Educação, né? Já tem essas políticas. Sim. Agora, se há alguma questão de não serem divulgadas, né? Mas o professor, o cidadão, precisa ter essa informação. É super importante isso que você falou agora para a gente, porque eu não conheço. Sim. Eu ainda não conheço essas políticas, essas 2 políticas. Mas vamos conhecer, né? Porque o objetivo do nosso programa é esse, né? Sim. Tem mais uma Receber perguntinha? informação e passar a informação para frente, né? Nathalie, de que maneira as políticas públicas podem contribuir para a formação mais adequada dos nossos educadores hoje? Não tem outra forma. Não tem outra forma a não ser por política pública, porque a formação de professores, ela é uma política pública, ou seja, o Ministério da Educação, né, traz as diretrizes e a depender do seu governo, ela é escrita de forma democrática ou não, mas é dessa forma que é feita a política pública de formação no Brasil. Isso quer dizer o quê? Que a política pública diz o que os professores vão estudar. Então, eles fazem os planos de curso. Então, cada licenciatura tem um plano de curso, cada licenciatura tem ali uma direção para seguir. Se na direção não está escrito sobre prevenção, sobre violência sexual, não é necessário fazer. Não é proibido, mas eu também não sou obrigada, entende? Então, não tem outro caminho senão pela política pública. Então, qual é a minha defesa? É que as palavras sejam escritas de forma muito objetiva, que exista a palavra prevenção à violência sexual, porque hoje o que tem, enquanto política pública, tem as palavras de diversidade sexual e de gênero. Certo. Aí, quando a gente fala de diversidade sexual e de gênero, Nath, a gente pode falar sobre violência? Pode, mas se a gente quer um trabalho desde a creche até, né, as faculdades e tudo mais, a gente precisa deixar muito ali escrita a palavra para que se diga, epa, tá aqui a política pública, cadê? Vamos fazer? Faz parte da formação. E agora, como é que isso chega na escola? Então, sem política pública, ou seja, não está no papel, não existe. Eu digo sempre, está no papel, não está no papel, não existe. Isso é uma questão muito importante, porque teria que acrescentar no quadro das escolas
profissionais para trabalhar com isso, para efetivar exatamente essa política, né? Mas tá aí, o profissional é o próprio professor, porque assim, as pessoas pensam que às vezes eu preciso de um profissional externo para fazer esse trabalho. Mas se o que está escrito já lá na política pública, que o professor, na formação dele, tem diversidade e tem direitos humanos, já faz parte do trabalho. Só que como ele nunca viu, assim como eu passei pela faculdade, passei meus 4 anos, nunca ouvi falar de educação sexual, nunca ouvi falar de prevenção, para mim o abuso sexual nem existia nesse tempo, eu vou fazer o quê quando eu chego na escola? Quando eu via alguns sinais dos meus próprios alunos, eu fazia de conta que não via. Sabe por quê? Porque eu achava que não era problema meu. Isso não é problema meu. Mas isso é problema meu porque a legislação brasileira diz que a escola é rede de proteção. Percebe que, na verdade, o que a gente tem é uma falta de encadear as coisas. Por quê? Tem política pública, tem lei, tem profissional, tem formação de professores, mas está tudo solto. Não tem nada concatenado. Então, como é que eu me formei? Fui para uma sala de aula com crianças de 3, 4, 5, já ensinei em quase todas os anos, né? Eram séries, agora são anos. E eu não sabia disso. E eu fazia de conta que não era comigo. Porque ninguém me disse que eu era rede de proteção. Entende? Então, ninguém sabe. Ninguém que eu digo assim, quem não está estudando isso não sabe que é rede de proteção. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa encadear o que está tudo solto. Uma coisa interessante sobre você falou sobre a rede de proteção. E a família, né? Como a família tem a parte dela. E o que acontece é a família coloca para a escola, os professores, essa responsabilidade, né? Sim, muitas das vezes, né? E não é só na escola. É uma parceria, escola com a família, né? Essa junção, porque tem tudo para dar certo. Exatamente. Então, assim, na verdade, se a escola só apoiar o trabalho, a gente já fica feliz. Por quê? Porque no nosso caso específico da violência sexual, o que é que o índice mostra? Que 87, eu já vi pesquisa de 92, já vi pesquisa de 97, depende da instituição que faz a pesquisa, o abuso sexual acontece na família, acontece em casa, acontece com o vizinho, acontece com alguém que mora por ali e tal. Então, se existe esse casamento no sentido de que a escola está fazendo prevenção, ótimo, porque a gente já tem meio caminho andado aí. É papel da escola? É papel da família? Se tiver casamento, melhor ainda, mas se não tiver, vamos embora na escola, porque dá resultado. E a escola é que faz a identificação, muitas vezes, e encaminha para a família, para os órgãos, né? Exato, porque às vezes essa família, mesmo que ela identifique, ela tenta evitar o problema grave dentro da família. Então, o que ela faz? Ela, às vezes, tira a sua própria criança de perto da pessoa, né, do abusador, mas ele está livre para fazer com outras, entende? Então, essa é a questão, porque a família, ela meio que abafa, ainda que tente proteger, mas e as outras crianças? Porque eu não sou responsável só pela minha, né? Eu sou responsável por várias crianças, por todas as crianças. Até aí já vem a legislação de novo, tá vendo? É crime você saber que tem uma criança sendo vítima de violência. É omissão. Percebe como é tudo ligado, mas está desligado? É isso. É uma corda, né? Uma coisa vai puxando a outra. Nathalie, você poderia compartilhar conosco alguns exemplos práticos, bem-sucedidos, na prevenção da violência sexual em ambientes educacionais? Eu posso compartilhar o bem-sucedido até onde eu sei, porque quando a criança entra na rede, ela entra para o sistema, quem faz a denúncia não sabe mais. Eu não tenho acesso. Mas um exemplo que eu tenho, assim, na minha vida, que eu nunca vou esquecer, eu choro muito se eu falar, é quando eu estive numa escola pública aqui, né, de Aracaju. E nesse dia, o que eu faço? Eu faço uma palestração, que eu chamo de palestração, porque eu misturo palestra com uma contação de histórias, que no caso era a turma da Aninha, eram crianças do ensino fundamental menor. E quando eu termino, estrategicamente eu não vou embora. Eu fico no pátio passeando e eu falo para eles, olha, a tia vai ficar por aqui, se vocês quiserem conversar comigo, eu estou aqui. E eu sento, fico por ali. E nesse dia, 8 crianças vieram conversar comigo. Mas quando eu cheguei em casa, gente, sem ter noção não, eu arriei na cama. Se eu contar a história toda, eu choro, mas coisas assim que aquelas meninas disseram que é de doer qualquer coração. Mas enquanto eu faço isso, ao mesmo tempo, por isso que é tão importante, conversar com os professores, conversar com a gestão, antes de você fazer esse trabalho.
eu ficava tentando buscar quem era a professora de quem, entende? Para poder contar. Então, eu anotava assim na minha mão, rapidinho, fulano assim, 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 assim. E aí, quando terminou a palestra, eu fui para a sala dos professores com a diretora da escola e falei para ela, olha, isso, preciso encaminhar esse. Das 8, ela já tinha conhecimento, porque já tinha sido feita uma denúncia, e a pessoa, inclusive, já estava foragida, né? Quem praticou o abuso. Mas, para mim, isso é bem sucedido, até certo limite. Porque quando eu fui fazer a formação lá do Salve, que é a ficha, que agora vai ser tudo online, né? Você vai ter o acesso, os profissionais vão ter o acesso, e tudo isso vai ser sistematizado. Isso está em tramitação, o projeto e o sistema está sendo feito, está em teste, na verdade. Então, quando eu fui lá para fazer essa formação, a pessoa me explicou que a partir dali eu não sei mais. E eu queria muito saber, né? Eu queria muito saber. Né? Eu queria saber o que aconteceu com essa criança, se ela foi protegida, porque a gente que trabalha com isso, a gente quer ter a certeza se protegeu ou não. O acolhimento, né? Se ela foi para um psicólogo, se a rede conseguiu acolher essa família, né? Mas a gente não consegue. Mas então, para mim, o que é bem sucedido é saber que aquela criança entendeu o que é crime, porque eles não sabem que é crime. Então, a partir do momento que eu estou ali e eu converso com elas e elas entendem que é crime, aquela que já está sofrendo vai denunciar, e aquela que não passou, ela já vai ficar ligada, vai ficar espertinha. Então, isso eu considero sucesso. Mas para considerar muito mais sucesso, para mim, o meu sonho é que eu não precise ir em escola nenhuma. Para mim, isso vai ser sucesso. Eu falo muito, eu choro. Isso vai ser sucesso. Quando eu não precisar ir, porque eu sou uma pessoa externa. Aqueles meninos estão com outros professores todos os dias, escola de tempo integral, eles estão com os professores todos os dias, porque eu, que sou de fora, que você não tem intimidade comigo, você não me conhece, e você vai se abrir para mim e não para o seu próprio professor, para a sua diretora, para a coordenadora pedagógica que está ali para acompanhar o seu progresso, entende? Então, quando eu não precisar ir, é sucesso. É interessante, a palestra, ela estimula. Sim. Né? Estimula as crianças a contar, né? Contar, né? Porque elas não contam a quem está próximo, mas elas ficam querendo contar, tipo assim, sair daquele foco, né? Daquele elo. E aí você sendo essa canal, né? Esse nesse canal, momento, né? Canal de Deus, lúdica. né? Sim, Canal de Deus, sim. porque você está ajudando as crianças, né? E é o sinal de que eles precisam só de uma abertura. Só porque, isso. veja, nunca me viu na vida. Sim. Imagina você que está lá todo dia e você pega uma história e você começa a ler e fala bem assim, olha, isso aqui tal, você é especial, o seu corpo é especial, a escola é proteção, a gente é rede de proteção, a gente está aqui junto. Você abre a conversa e eles soltam. Porque eles são simples de soltar. Eles não demoram muito a soltar, mas eles têm que perceber na sua postura que você está ali para proteger, que você não vai dizer assim, deixa de conversa, menina. Rapaz, você tem certeza? Entendeu? Se eles perceberem a sua abertura de proteção, eles vão falar, sem dúvida. Não vai duvidar, né, do que eles estão levando. Exatamente. Né, é muita informação, né, Sheila? Ia passar a tarde toda aqui mesmo, só respondendo. Nathalie, qual é o papel da comunidade escolar, incluindo os pais e responsáveis, na prevenção da violência sexual? Eles fazem parte de tudo isso que a gente conversou até agora, porque a gente está falando dos professores, porque é o meu campo, é o que eu estudo, é o que eu faço. Mas, por exemplo, aquela pessoa do apoio, que ela é responsável pela cozinha, ela tem que participar de formação também, né? A pessoa da portaria tem que participar de formação. Eu ouvi um dia desse um relato explicando que foi o porteiro que percebeu que a criança estava diferente. Sim. Porque o porteiro recebia, e ele recebia com alegria, com a saudação, as crianças quando chegavam à escola, e ele foi percebendo que aquela criança estava ficando amuada, que ela estava diferente, que ela não estava chegando como ela chega. E ele comentou com alguém da equipe, eu estou achando fulano assim, assim, assim. E aí, quando alguém foi conversar, a criança estava sendo vítima de violência. Então, a comunidade escolar tem que andar junta, tem que andar unida. Então, a gente não pode excluir ninguém. Tem informações que são para professores, mas se você consegue fazer uma roda de conversa, trazendo todo mundo junto, você já está fazendo muito. Então, você vai unir forças, né, com a pessoa da equipe, toda a gestão, os professores, os pais. Se você pega os pais e convida para uma roda de conversa, e você explica para eles como eu estou explicando para vocês,
Vocês acham que os pais vão dizer, não protejam meu filho, eu quero desprotegido? Eles não vão fazer isso. Com certeza. Sabe? Então, assim, você tem que saber. Você imagina para um pai, chega lá uma criança falando, a professora hoje estava falando, né, sei lá, fala algum nome da minha florzinha, a professora, né, porque eles não vão falar o nome correto, eles não vão falar vulva, eles vão falar minha florzinha, a periquita, alguma coisa. Aí o pai vai dizer o quê? Como é? Mas se você já chamou e já disse, olha pai, olha mãe, mandou um comunicado, a gente vai começar um trabalho de prevenção à violência e tal, muito importante, os índices são assim, a escola faz parte da rede. A legislação brasileira diz que a escola, sabe, você está fundamentado, você sabe o que você está fazendo, ninguém vai dizer que você não faça. Isso que você está falando é super importante, porque às vezes a pessoa tem a intenção do coração, mas tem que ter os propósitos bem alinhados. Claro. E nesses propósitos tem que haver a informação correta. Exato. E explicar exatamente o que vai ser feito, como vai ser feito, de que forma é feito. Porque com isso não gera nenhuma dúvida, né? E nem constrangimento, Nem né? Quando as crianças chegarem constrangimento. em casa falando, Exato. O assunto, embora é um assunto delicado, mas a forma como ele deve ser tratado, ele passa realmente ser um assunto de nível muito importante para os pais, para os filhos, para a comunidade, para toda a comunidade como exatamente. Todo, né? Então é um trabalho profissional, não é um trabalho Exatamente. amador. Né? Tem que ser É um trabalho profissional. Tem mais aí perguntas? Vamos ver, Nathalie, de que forma os profissionais da educação podem atuar para criar um ambiente seguro e acolhedor, onde os estudantes se sintam confortáveis para discutir essa temática? É o que a gente falou no começo, é a postura. Porque você não precisa saber todo o assunto. Você não precisa saber tudo de educação sexual, você não precisa. Eu fui fazer um trabalho lá no IFES com os adolescentes, e os adolescentes, eles colocam uma régua lá em cima, né? Você tem que ir preparada para responder o que eles perguntam. E eles fizeram perguntas muito delicadas sobre anatomia. E daí, a minha postura, eu não sou bióloga, essa não é a minha função, né? Então, eu fui conversando com eles e expliquei para eles que o que eles estão querendo saber sobre anatomia, eu podia trazer para eles de uma forma afetiva. E eu fui explicando desse jeito para eles, de uma forma que eles conseguem perceber. Mas, o que foi importante? O meu jeito, a minha expressão. Quando eles me fizeram uma pergunta, que é uma pergunta nível hard de sexualidade, que eu disse, Jesus amado, eles levaram o negócio lá para cima, eu não vou nem fazer a pergunta aqui para contar para vocês. Mas é a minha postura. A minha postura é de quê? São adolescentes, curiosos. Curiosidade, né? Não é sobre mim, porque às vezes um professor pode achar assim, tá me desrespeitando, né? Sai da sala, que conversa é essa na minha sala? Entende? Então, eu conto sempre uma história que uma professora, ela foi fazer um trabalho com dicionário. E procurando no dicionário, os meninos do fundamental, 6º ano, 7º ano, quem é professor sabe que não é brincadeira, começaram a procurar a palavra buceta no dicionário. Sim. E começou o kikikikakk, kikikikakk, e pinto, buceta e pinto, kikikikakk, kikikikakk. A professora, quando descobre, manda todo mundo para a diretoria. E depois explica que buceta é uma bolsa pequena, o diminutivo de bolsa, e que pinto é o filhote da galinha. E aí, o que é que eu conto nas formações? Perdeu uma excelente oportunidade de falar, de educar. De educar e de mostrar para eles, eu estou aberta. Então, esse é o foco de todo professor. Você não precisa saber tudo, você não precisa ter todas as respostas, mas você precisa mostrar para eles que a sexualidade ela é natural. E aí você falava o que para eles? Ai, gente, é verdade, existem esses nomes que as pessoas falam, mas são nomes pejorativos, sabe? Seu corpo é tão bonito, seu corpo é tão especial. Tem um nome científico, vocês estão aqui estudando, então vamos aprender o nome científico. É pênis, é vulva, é o seu corpo, tarará, 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 tarará. Pronto, você educou. Eles percebem que você não titubeou, que você não ficou constrangida. Censura, né, naquele momento. Exatamente. E quando eles sentem que para você tá tudo bem, eles não levam mais isso
como, vamos ver, o que é que eu faço com essa professora? E se eles levarem em outro assunto, eles vão perceber o seguinte, não, mas quando a gente fala isso, ela nos educa. É exatamente. Ela cria uma situação para nos educar. Exato. E A aí professora é de mais, boa. né? Não fazem. Se o sentido era perturbar, não perturba. Mas, Nathalie, é porque nós não tivemos educação sexual. Exatamente. A gente volta pro começo. Tá Aí, todo mundo no mesmo lugar. Tá todo mundo no mesmo patamar. E aí, por isso que assusta tanto, né? Por isso que tem tantos tabus, tantos bloqueios. Exatamente. Mas é interessante, como você falou, é criar um ambiente de acolhimento, né? Para que eles se sintam confortáveis, porque eles vão falar, eles querem falar. Aí eles entram com essa é uma ideia, é uma tática, né? Essas palavras pra aí. Desequilibrar a professora, tirar a professora. E para ver o que sai de você. Porque se você fechar o assunto, se você manda para a diretoria, se ele tiver um problema, ele fala com você? Não vai falar nunca. Não vai. Não, com aquela lei não dá. Eu me lembro, a gente estava fazendo aquela palestra com as crianças, né? Sim. Aí quando perguntou, eu explicava, aí ela vinha assim, não entendi nada. Aí eu entendi, eu disse, peraí. Aí quando chamei a outra, faça você aqui. Eu disse, olha, diga que você não entendeu nada. Aí eu disse, olha, essa daqui entendeu tudo. Aí ela disse, não entendi nada. Todo mundo sorria. Por quê? Qual é o objetivo? Sobre a alegria. A gente estava falando sobre a emoção da alegria. Emoções, então você vai utilizando essas. Ele usa essa estratégia. estratégia para ajudar. Exatamente isso. Os professores, né? Principalmente nesse assunto, né? Esse ouvir, né? E a nossa geração, essa geração que está chegando, não é mais da geração do cala a boca, eu sou seu professor e você me obedece, eu falo, você ouve, eu ensino, você aprende. Não é mais essa geração. Quem permanecer nessa pegada vai sofrer. E por isso que existe um adoecimento, porque as pessoas estão dizendo assim, é porque não é como era antes, porque não é mesmo. Ou você aceita e segue o fluxo de que esse período passou e que agora são novas estratégias, novas formas de lidar com as crianças, com os adolescentes, ou você vai perder, porque quem é que quer estar dentro de uma sala de aula, num sistema super ditatorial, um professor super autoritário, e você está com o celular, que você assiste uma videoaula, você já aprendeu tudo que ele está lhe dizendo. Exatamente. Então, assim, eles não têm realmente paciência para isso, sabe? Então, é por isso que a formação de professores é o caminho, porque senão vai ficar cada dia mais difícil. E a educação é tudo, primordial, né? A educação, porque o professor não é só aprender para levar para a sala de aula, ele vai aprender para casa, primeiro para ele, depois para a família dele, para os filhos, para os sobrinhos, para toda aquela geração ali que está rodeando dele. E levar esse conhecimento, essa riqueza, né? Porque uma formação continuada ele vai aprender muito, vai ter aquela troca e contribuir com os alunos de uma forma tranquila. E mesmo assim ainda tem uma resistência, né? Ainda tem resistência. E a gente ainda vê que as formações estão fazendo formações para que os professores continuem no quadro e os alunos ouvindo. E o que é que a gente vê muito? Você enche uma sala de professores com 50 a 100 professores, coloca os professores para ouvir uma manhã inteira, uma tarde inteira. Depois eles vão fazer a mesma coisa com os alunos e que ninguém quer ouvir nada. A gente quer participar, a gente quer interagir, a gente quer colocar a nossa voz, colocar a nossa opinião. Então, se a gente continuar reproduzindo o ensino tradicional, estamos fadados ao fracasso. Uma coisa importante como você fala, do ouvir, né? Tem que dar uma condição para que os professores eles falem o que estão sentindo, né? Porque a gente fala muito da sensação, da percepção, o que é que ele percebe, mas o que é que ele sente em relação a tudo isso, né? Então é importante que agora para vocês que estão ouvindo a Rádio Jubileu e o nosso programa Saúde em Foco, a importância quando fala de políticas públicas, né? Que agora nós estamos num ambiente agora de eleições, né? Todos buscando que haja esse conceito, né? De buscar ouvir os professores, né? Para que fomente políticas públicas coerentes com realmente a realidade que está passando. Porque os professores, eles têm a informação do dia a dia, né? Então seria importante isso. Nós estamos já na última pergunta, né? Mas vamos falar sobre o evento que vai ter, né? Sim, esse evento do Congresso. Nathalie, fale tudo que vai acontecer aqui nesse evento, nesse Congresso Nordestino de Educação Emocional, Sexual e Prevenção ao Abuso.
É uma oportunidade, na verdade, de formação para professores, para psicólogos, para pais, para todas as pessoas que queiram entender um pouco mais sobre a educação emocional, sobre a educação sexual, sobre proteger crianças, porque, na verdade, esse congresso, que é o Cenespa, esses profissionais que lidam com essa causa, é muito difícil que eles estejam em Aracaju, sabe? Então, assim, foi um esforço gigantesco trazer pessoas que são referências nacionais para a gente conseguir falar sobre esse assunto de uma forma leve, mas também de uma forma prática, justamente o que nós conversamos. Então, lá no evento, além das palestras, a gente vai ter também cultura maker. O que é isso? Faça você mesmo. Como é que eu faço recursos para que eu possa trabalhar com as crianças, entende? Então, assim, vem a Leiliane, que ela é uma referência, ela é aclamada no país inteiro, tem alunos de todos os lugares, inclusive de outros países. Tem a Sheili, que ela é uma fera em realidades virtuais, no sentido de violência através das redes, né? E também tem o Casé Fortes, que tem um projeto muito importante sobre a pedofilia. Né? Isso, procurador de justiça. O Dr. Oscar, que é psiquiatra, e a Lilian Lemos, que ela tem uma escola de educação emocional. Então, o que é que a gente diz? Não existe prevenção, não existe educação sexual sem educação emocional. Está tudo conectado. É o que a gente falou sobre os professores. Os professores também têm emoções, então ninguém entra numa sala de aula, ninguém entra numa escola, num espaço de trabalho sem as suas emoções. Todo mundo vai com o seu profissional e com as suas emoções. Então, para fazer a educação sexual é dessa mesma forma. Por isso, nós reunimos esse time. Então, no dia 25, lá no Hotel Arcos, a gente tem poucas vagas, graças a Deus, estamos com poucas vagas. Então, quem ainda estiver interessado em ir, a hora de fazer a inscrição é agora. Lá no Instagram, e também tem a página do Cenespa, vai aparecer aí depois, não é? É www.cenespafamiliaprotegida.com/ingresso. Exatamente. Então, consegue ainda fazer a sua inscrição lá. Acredito que hoje... quinta-feira, eu acredito que, se Deus quiser, não tem mais vagas, então vamos correr, vamos fazer a inscrição e participar o dia inteiro lá. Também vão ter exposição de pessoas que trabalham. O meu livro vai estar lá também, vai estar em exposição, vai ter stand de vendas. Então, vamos ter muita teoria e prática também, para que as pessoas saibam de lá sabendo o que fazer. Não apenas com medo, existe o abuso, existe... Não, você vai saber o que fazer, como você proceder. Então, é um evento que dificilmente vai estar aqui de novo, porque a ideia do nosso congresso é que ele esteja aqui em Aracaju e que nas próximas edições ele rode o Nordeste. Por isso que é um congresso nordestino. Então, agora ele acontece em Sergipe, depois ele acontece no Ceará, e depois ele acontece na Alagoas. Então, quem é daqui precisa participar agora, que vai sair mais barato e mais cômodo. E mais perto, né? É, com certeza. Mas é importante, viu? Bom, já estamos no final, né? Sim. Da entrevista. Conduza, Sheila. E aí, Nathalie, agora você poderia deixar o seu contato, suas redes sociais e todas as informações para os nossos espectadores e ouvintes do programa Saúde em Foco, te acompanhar, tirar alguma dúvida com você, caso tenham, né? Então, gostaríamos de expressar nosso mais sincero agradecimento pela sua participação no programa Saúde em Foco. Foi uma honra, Nathalie, receber você aqui, uma profissional tão dedicada e apaixonada pela educação. O olho dela chega a brilha, gente. E pelo desenvolvimento infantil. Sua expertise trouxe uma perspectiva valiosa e enriquecedora para a nossa conversa. Sua experiência e seu trabalho foram inspiradores e proporcionaram um aprendizado significativo para todos nós. Agradecemos por compartilhar seu conhecimento de maneira tão generosa e acessível. Seu empenho e dedicação à educação e à proteção infantil são verdadeiramente admiráveis e sentimos que sua contribuição faz uma diferença real no nosso programa. Esperamos poder contar com a sua participação em futuras edições, tá? O seu projeto que você falou aqui. O nosso programa está de portas abertas. E desejamos muito sucesso nessa sua caminhada, nessa sua jornada, em seus projetos, em toda a sua trajetória profissional. Então, com gratidão e apreço, nós te agradecemos, Nathalie. Vamos aproveitar e tirar as fotos, né? No programa mesmo, nós vamos
Vamos tirar a foto, porque ela já está se despedindo. Não, deixa ela falar um pouquinho, o contato dela e as redes sociais, quem quer que ela vá fazer uma palestra, todas essas informações. Pronto. Como é que a gente consegue? Então, você me encontra no Instagram, é a forma mais fácil de me encontrar. Eu tô lá no Instagram, no @Nathalie, Nathalie é com N-A-T-H-A-L-I-E, e _Lima com 2 Is. Então, Nathalie Lima, se você digitar, você me encontra, ou então você me encontra no Instagram de vocês também, no Instagram da rádio, né? Vai estar lá também, da Sheila. E vocês podem estar lá para tirar dúvidas, para fazer perguntas, para fazer questionamentos, para dizer, Nathalie, está errado, porque também está valendo também, porque professor é isso, a gente constrói, desconstrói, constrói, desconstrói. E o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui, eu agradeço também a participação, eu fico feliz quando tem essa chance da gente falar um pouco sobre esse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho que está crescendo, então a gente tem que agarrar todas as oportunidades, né? Eu sempre falo lá, por onde eu ando, lá no meu trabalho, na educação, eu falo assim, me chamou, eu digo, eu vou. Depois eu vejo se eu posso, que dia eu posso. Mas você me chama, eu digo, eu vou. Depois eu ajeito a agenda, mas de toda forma eu vou, porque eu não posso perder a oportunidade. São muitos compromissos, né? Mas a gente ajusta. A turminha da Aninha. Também lá no meu Instagram. Tudo no lá no Instagram. Ou então no congresso, né, gente? Vamos pro congresso, fazem a inscrição, que eu vou estar lá, vou estar autografando os livros da Aninha. Vou falar também no congresso, vou ter uma fala lá durante o evento, então vão poder me conhecer e conhecer um pouco do meu trabalho e da turminha. Perfeito. Isso é importante, que um dos objetivos do programa Saúde em Foco é exatamente isso, né? É trazer a informação, o autoconhecimento, o conhecimento, para que todos, né, os nossos telespectadores ouvintes, possam cada vez mais ficar informados, né? Sim. E a informação é isso. É um aprendizado, né? É mudança de paradigmas, né? Mudar padrões, buscar sempre coisas novas, e trazendo um assunto muito importante, que é o dia a dia de todos nós, nossas famílias. Sim, né? com Agora certeza. vamos para as tirar fotos. foto e aí entra o comercial, Vamos né? para as fotos. E voltando aqui, né, nessa aquecida de tantas informações importantes, queremos agradecer pelas palestras que foram feitas lá no Instituto Educacional Santa Terezinha do Menino Jesus. Foi um privilégio compartilhar conhecimentos sobre educação e prevenção sexual com 300 crianças dos turnos da manhã e da tarde. Agradecemos sinceramente a direção, aos coordenadores, o corpo docente e pais, cujo apoio foi fundamental para a realização desse evento. A instituição vai além do ensino acadêmico, formando cidadãos conscientes e preparados para os desafios da vida. E as oficinas também. E ainda teve as oficinas das emoções e prevenção sexual. Agradecemos profundamente aos pais e mães que confiaram seus filhos de 8 anos a 10 anos para participar da oficina das emoções. O investimento no crescimento e bem-estar das crianças proporcionou uma manhã cheia de conhecimento, felicidades e descobertas. E teve também outra palestra que foi feita lá no Centro Educacional Evolução, que agradecemos a diretora Edilma e toda a equipe do Centro Educacional pelo acolhimento e pela oportunidade de discutir educação sexual. A escola, conhecida por seu ensino de excelência, reafirma seu compromisso com a capacitação de professores e coordenadores, o que certamente contribuirá para o sucesso contínuo de todas as crianças da escola. E teve também os projetos Escola no Fórum. Expressamos nossa profunda gratidão pela participação no Fórum Sejuc Marcos Freire. Foi uma honra realizar a oficina e palestra para a Escola Municipal Manuel Cunha. Agradecemos à doutora Sabrina e aos profissionais do Fórum do Sejuc Marcos Freire pelo convite e pelo compromisso com a justiça e a educação. O empenho de toda a equipe é um exemplo inspirador de como a educação e justiça podem colaborar para um futuro melhor. E tudo isso, gente, está lá nas nossas fotos, no nosso Instagram, tudo que aconteceu. São os eventos do programa Saúde em Foco. Aí teve também na palestra na Escola Maria... Sim, teve uma Márcia, palestra, né? agora na Escola Maria Márcia de Oliveira Moraes, no Bugio. Foi uma manhã que teve um café da manhã maravilhoso.
Discutimos também educação emocional e sexual com os professores e coordenadores da escola. Agradecemos sinceramente a coordenadora Marta, conhecida carinhosamente, né? E a toda a equipe da escola pela dedicação e empenho exemplares. Esse trabalho não só enriquece o ambiente escolar, mas também contribui significativamente para o desenvolvimento integral dos alunos. A Escola Maria Márcia de Oliveira Moraes é um exemplo de como a dedicação e profissionalismo pode transformar a educação. Queremos agradecer profundamente pelo acolhimento, pelo café da manhã, pelos brindes e pela oportunidade de estar colaborando. E agora, recentemente, dia 14, né, de agosto desse mês, teve também uma manhã e uma tarde com os professores e alunos. O que foi que aconteceu lá? Uma roda de conversa sobre o gerenciamento das emoções, ouvir e acolher. E com os alunos foi sobre o gerenciamento das emoções, onde nós aplicamos as 4 regrinhas de proteção, a contação de história do livro do Pipo e da Fifi, foi aplicado com as crianças. Agradecemos a diretora, a senhora Bárbara, e a coordenadora, a senhora Marineide, e a todos os professores e servidores da Escola Municipal Manuel Cunha, lá no Marcos Freire 3, em Socorro. Então, gostaríamos de expressar nosso sincero agradecimento pela dedicação, pelo profissionalismo e amor que vocês constroem em cada gesto com os seus alunos. Vocês são verdadeiros exemplos de resiliência, força e paixão pelo ensino. O compromisso de cada um de vocês com a educação é inspirador e reflete o empenho em oferecer o melhor para os alunos. No entanto, é fundamental que as famílias também se envolvam e apoiem. Papai e mamãe apoiem o seu filho na escola, para que seus filhos continuem recebendo uma educação de qualidade. Em homenagem a todos vocês e a todas as escolas do estado de Sergipe, agradecemos profundamente pelo trabalho excepcional e pela contribuição inestimável para o futuro das nossas crianças. Agora, os eventos culturais, o nosso amigo Domingos Pascoal mandou para a gente, e é com grande honra e alegria que o programa Saúde em Foco parabeniza a Academia Dourense de Letras pelos seus 7 anos de fundação. Essa instituição tem sido um farol de cultura, literatura e saber na cidade de Nossa Senhora das Dores. Comemoramos com entusiasmo cada passo de sua jornada. A Academia Dourense de Letras não apenas promove a preservação e a valorização da literatura, mas também contribui significativamente para o enriquecimento cultural e intelectual do Estado de Sergipe como um todo. Ao longo desses anos, seu trabalho tem sido essencial para fomentar o amor pelas letras e estimular o pensamento crítico, a criatividade e a reflexão. Neste aniversário especial, expressamos nossa profunda gratidão e admiração por todos os membros e colaboradores da Academia. A dedicação e o empenho de cada um tem feito uma diferença real na formação e na educação dos cidadãos, contribuindo para um futuro mais iluminado e consciente. Que esta comemoração seja um momento de celebração pelos sucessos alcançados e um marco para os muitos anos de conquista que ainda estão por vir. Parabéns à Academia Dourense de Letras por esses 7 anos de brilhante contribuição à cultura e à educação, que continue a inspirar e a iluminar caminhos com sua sabedoria e paixão pelas letras. Agora nós estamos entrando já no bloco Fé e Espiritualidade. Próximo bloco, momento da reflexão do programa Saúde em Foco, Fé e Espiritualidade com Sheila Queiroz e J. Carlos. E com Sheila. Vamos fazer a oração pelas autoridades constituídas do Brasil para que haja paz. Está lá escrito no livro de 1 Timóteo 2:1-2. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito.
É essencial promover a solidariedade e o apoio mútuo, não apenas para as autoridades em seus cargos, mas também para aqueles que se inspiram a liderar por meio das eleições. Todos enfrentam desafios, sejam eles físicos, emocionais ou espirituais. E é importante que ofereçamos nosso apoio e compreensão a todos em suas jornadas. Ajudar as autoridades em suas responsabilidades e praticar a empatia e a compaixão são passos fundamentais para criar uma sociedade mais coesa. O programa Saúde em Foco visa construir uma visão de colaboração e união, onde cada pessoa contribui para o bem-estar comum e para o sucesso de todos. O nosso objetivo é garantir que possamos viver em um ambiente de paz, respeito e solidariedade, onde todos têm chance de prosperar e de se apoiar mutuamente. Vamos trabalhar juntos para fortalecer nossas comunidades e criar um futuro mais harmonioso para todos. Em nossa jornada diária, é fundamental que busquemos sempre fazer o melhor para o próximo. Para realmente ajudar, é essencial que nos coloquemos no lugar do outro, compreendendo suas experiências e desafios. Ao nos esforçarmos para conhecer suas necessidades, podemos oferecer um apoio mais genuíno e eficaz. Cada pessoa enfrenta suas próprias batalhas, e ao adotarmos uma abordagem empática, abrimos espaço para conexões mais profundas e significativas. Quando olhamos para o mundo através dos olhos do outro, não apenas ampliamos nossa perspectiva, mas também fortalecemos nossa capacidade de agir com compaixão e solidariedade. Vamos nos empenhar para entender verdadeiramente as necessidades daqueles que estão ao nosso redor e buscar maneiras de fazer a diferença em suas vidas com dedicação e empatia. Podemos criar um ambiente mais acolhedor e apoiar uns aos outros na construção de um futuro mais justo e harmonioso. Vamos unir nossas energias, nossa fé e a espiritualidade em busca da paz de todos. Querido Deus, hoje queremos agradecer por todas as autoridades que colocaste em nossas vidas. Em consonância com a tua vontade, dirigimos a elas nossas orações. Pedimos, Senhor, que tenham corações compreensivos e compassivos, buscando sempre o bem comum e sensíveis às necessidades daqueles que lideram e que buscam liderar, que promovam a unidade, o diálogo e a cooperação em todos os setores da sociedade. Fortalece, Senhor, o espírito de colaboração e cooperação entre as autoridades do nosso país, para que juntos possam enfrentar os desafios que temos pela frente. Que trabalhamos juntos para construir um futuro melhor para todos. E agora nós vamos fazer a oração, né, Do Pai Nosso. do Pai Nosso, que é a oração universal e é nosso momento de oração, é o nosso momento de se conectar agora com o nosso Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Mateus 6, 9, 13. E agora nós Chegamos ao final do programa Saúde em Foco, com os agradecimentos de Sheila Queiroz e J. Carlos. os agradecimentos finais do programa. Gostaríamos de expressar nossa sincera gratidão por fazer parte de nossa comunidade, por nos permitir contribuir com suas vidas. É uma honra poder compartilhar essa jornada com cada um de vocês. Seguiremos unidos nesse caminho, compartilhando ainda mais conhecimento e descobertas. Continue enviando seus feedbacks pelos nossos perfis no Instagram, @Sheila Queiroz Psicanálise e @JCarlosQueiroz, assim como acompanhando a programação da Rádio Jubileu FM 105.9 e o nosso canal do YouTube, TNAD Portal da Cidadania e youtube.com @José Carlos Teres Queiroz. Agora estamos também na plataforma Quai.
O programa Saúde em Foco cumprindo a sua missão e compromisso de levar as informações essenciais para o seu autoconhecimento e focado na sua saúde mental, emocional e física. Desejamos a todos uma semana repleta de paz e saúde. Contamos com vocês nessa jornada. Obrigado.